Muito boa tarde, Brasil. A gente vai fugir um pouquinho do meio político, né? Hoje é uma sexta-feira. Só que a gente vai falar de um assunto muito sério. Bota sério nisso. E principalmente em se tratando de uma emissora cristã, como é a Rede Gênesis, né? E também a Rede Boas Novas. Se a gente fosse falar única e exclusivamente sobre feminismo, já falei até dentro do programa, já tive algumas feministas participando e tudo mais, né? Até porque elas fazem parte da vida e nós temos que encarar a vida de frente. Mas hoje eu estou recebendo aqui uma, da época feminista, das mais atuantes do Brasil. E eu diria que até corajosa por demais, para o meu gosto. Ela realmente batia de frente. Vai botando as fotos aí, por favor, né? Dos áureos tempos do feminismo, né? O censurado eu tenho a impressão que deve ter sido colocado por alguém, porque, na verdade, ela mostrava os seios com a maior tranquilidade. Se fosse só os seios, eu dava um jeito, né? E ela realmente defendia sua bandeira e porque se mostrava como está aí, né? Como o Papai do Céu mandou a terra, isso aí eu acho que é uma marca indelével do feminismo, né? Duas mulheres se beijando e mais do que isso, em frente a uma cruz. Aí elas gritando, o velho grito de guerra e tudo mais, pode continuar passando, não tem problema não, né? Isso chegou a levá-la em alguns lugares que teve até cadeia, né? Tamanha a manifestação e tamanha a exposição de si mesmo. Segura essa daí um pouquinho. Segura essa um pouquinho. Já abre aqui na nossa convidada de hoje, a Sarah Winter, né? Foi bom que ele colocasse aquela primeira. Você está curada? Eu quando ouvi você do lado do Bolsonaro, né? E o Bolsonaro foi a primeira coisa que ele falou, né? Tá curada. Bom, primeiramente, boa tarde, Celso. Muito obrigada pelo convite. Agradeço muito a oportunidade e o espaço aqui, tanto da TV Gênesis quanto da TV Boas Novas, aqui da Igreja Sara Nossa Terra. Boa tarde a todo o público que está agora, né, todos os nossos espectadores. Eu acredito que, sim, graças a Deus eu estou curada, né? Foi uma grande honra poder encontrar com o deputado Jair Bolsonaro, que me perdoou até pelo fato de eu ter feito Você batia de frente, né, com o Bolsonaro, batia de frente, né, contra ele. E não foi uma, duas vezes, não, foram muitas. Ele, sim, foram muitas. Eu estou contando com a ajuda. Hoje ele não vem como entrevistado, não. Hoje ele vem como apresentador. Meu amigo Paulo Fernando, né? Através dele que eu tive contato com a Sarah Winter, né? E o Paulo hoje vai me ajudar a fazer o programa, tá bom? Boa tarde, Celso. Fazer o que você faz lá na rádio. Isso, uma alegria estarmos aqui para poder explorar nossa amiga Sarah, né? Do seu passado, da sua luta, da sua militância e principalmente, né? Que possa servir também de um alento e um alerta. Um alento para nós que somos pró-vida e um alerta também. Verdade. Sobre os malefícios do feminismo. Você foi intensa, radical, né? No que defendeu como feminista. Sim. Quando eu vejo você beijando aquela outra assim, moça e tudo mais, você era uma lésbica? Não, nunca fui lésbica. Mas dentro do próprio feminismo existem teorias. Uma dessas teorias se chama lesbianidade política. É uma teoria feminista que diz que todos os homens, todos os homens, os nossos filhos, nossos avós, são estupradores em potencial. Todos vocês, homens, ou já estupraram, ou ao longo da vida de vocês vai abusar de uma mulher. Então, a única maneira de se prevenir desse abuso sexual ou emocional ou psicológico é se relacionar... Elas só conseguiriam ver o homem como um abusador? Isso. A única maneira de... um homem que se casa com uma mulher, né? Que namora altura, direitinho, sim, né? Namora, noivado, da vida casa... dele, ele vai abusar de alguma mulher. É uma teoria feminista que diz que todos os homens são estupradores em potencial. E a única maneira de você não passar por esse abuso, se prevenir desse abuso, é você se relacionar afetivamente e sexualmente com outras mulheres. E que o ato de ser lésbica... seria, então, chega pra valer mesmo. Isso, o ato de ser lésbica dentro do feminismo é algo revolucionário, é algo legítimo, é algo
as lésbicas dentro do movimento feminista, elas têm um tratamento diferenciado, como se elas fossem mulheres mais especiais. Então, quando eu digo que eu fui curada do feminismo, é porque eu fiquei 4 anos, Celso, nessa militância, e eu sinto muita pena, porque eu conheci milhares e milhares de meninas. Nenhuma delas de família bem estruturada. Quando eu falo bem estruturada, eu não falo especificamente de dinheiro, mas sim de apoio. Família. Família. O conceito de família. Pai, irmãos. Irmãs, vó, tia, aquele cuidado, aquela participação legítima na vida e na criação dos filhos. E muitas meninas que são hoje feministas já passaram sim por abusos, desde o menor até o maior. Muitas que se sentiram constrangidas com cantadas assim pornográficas Entendi. no meio da rua, até estupro, até uma violência doméstica. E como presenciaram isso, desenvolveram muitos tipos de transtornos psicossociais, depressão, borderline, ansiedade. Então, eu conheci muitas Isso meninas... leva ao feminismo. Eu acredito, sim, que a falta da base familiar acaba abrindo uma porta para que os movimentos sociais de esquerda, em geral, consigam cooptar o jovem. Como o feminismo trabalha mais com a mulher, são as jovens que vão ser cooptadas pelo feminismo. Você chegou a passar por abuso sexual? Sim, passei. Eu fiquei 1 ano na prostituição. Tive que sair de casa muito jovem, com 16 anos, por uma briga familiar. Eu tenho um irmão que ele é viciado em crack, cocaína, sempre fez a família de refém, sempre bateu no meu pai, na minha mãe, em mim. E aos 16 anos fui colocada para fora de casa, fiquei 1 ano vivendo na prostituição por sobrevivência e passei por uma experiência de abuso sexual que praticamente me matou por dentro. E nesse contexto de muita dor e muito sofrimento, eu acabei conhecendo o feminismo com uma promessa de que iria acabar, queria cessar com todos esses meus problemas psicológicos. Essa ideia romântica de que o feminismo é uma luta pela igualdade de gênero, o uso das falsas estatísticas para colocar a mulher sempre como posição de vítima e que elas precisem de ajuda sempre dos movimentos, das grandes políticas, das grandes influenciadoras midiáticas, escritoras, acadêmicas, feministas, com todas essas teorias, para conseguir sair, né, daquela dor, daquele sofrimento. E muitas meninas que estão nessa vida acabam se transformando em militantes. Muito bem, Sara. Quando você era do movimento feminista, obviamente nós, do Provida, estávamos do outro lado, principalmente nas questões relacionadas ao aborto. E nós sabemos que você teve uma experiência traumática em relação ao aborto. Como é que foi isso? Não, e ela defendia, inclusive, o aborto, né? Várias das fotos, ela tá lá gritando, quer dizer... Sim, a favor do mostrando... aborto. Porque o feminismo ensina pra gente, ele usa uma teoria que eu gosto de chamar de desumanização do bebê. Ele chama o bebê de tudo, menos de bebê. Chama de feto, de coisa, aquilo, amontoado de células, coágulo de sangue. E existe uma desumanização do bebê. A maioria das mulheres que abortam nem sabem que, de fato, é uma vida, é um bebê. Acho que é só um amontoado de células, um coágulo que vai sair. Eu fui mais uma dessas mulheres, né? Eu me encontrava numa situação muito difícil, no término de um relacionamento completamente destrutivo, em que o pai não queria saber, eu também nunca tive família para poder voltar para casa, sempre ficava na rua, morando na casa de um, morando na casa de outro, vivendo em ocupações... com outros manifestantes, LGBT, feminista, movimento negro, movimento estudantil, movimento pró-drogas, etc. E me encontrava grávida e desesperada, porque eu não tinha emprego, eu não tinha porque eu não queria, porque eu queria viver de protesto. Eu não tinha emprego, eu não tinha qualquer tipo de previdência, eu não tinha estudo, eu não sabia o que fazer. Quem pagava as contas, então? Enquanto eu era do movimento Fêmen, eu recebia dinheiro para poder fazer os protestos, para pagar os custos do protesto. É igual Sem Terra aí. Isso. Quando eu saí do movimento Fêmen, mas continuei no feminismo em geral, a gente fazia
camisetas, vendia as camisetas, escrito feminista, estampas feministas. E aí esse dinheiro virava comida e virava protesto. Mas a gente sempre viveu numa situação bem precária. Você foi presa na Ucrânia, você teve em Roma, foi lá mostrar os peitos pro Papa. Não, essa não fui eu, foram minhas companheiras, mas em Roma eu nunca fui. Não foi você, não? Não, eram as minhas companheiras do Fêmen. Mas falando sobre a situação do aborto, eu me encontrava grávida já de quase 12 semanas. Entrei num grupo que deve existir até hoje, chamado Feminismo Brasil. Na época, contava com mais ou menos 30 mil membros, né? A maioria quase exclusivamente só de mulheres. E pedi ajuda, né? Morava no Rio, não tinha dinheiro, não tinha qualquer tipo de seguridade social. Eu queria alguém que me ajudasse, que me desse um canto para eu morar, um bico para eu fazer. Mas me ofereceram abortivos, né? 4 comprimidos de um abortivo muito popular no Brasil. Inclusive, pagaram a minha passagem para eu sair do Rio e ir até São Paulo. Eu recebi esses abortivos. Você abortou assim, tomando um comprimido e deixando sair? Isso. Não houve sequer uma clínica? Não. Mesmo que não, né? E esses não comprimidos, existir, a gente sabe que elas existem. Eles são distribuídos gratuitamente no meio feminista. Existem ONGs internacionais que financiam os movimentos feministas, inclusive mandam esses remédios, esses medicamentos, para que elas distribuam. E essa distribuição acontece com menores de idade, com pessoas que não entendem muito das consequências. E eu tenho, inclusive, meu próximo livro, eu não sei nem se eu vou precisar sair do Brasil, mas eu estou desmistificando e expondo essa máfia de abortivos. Então, isso me causou um grande mal, porque eu recebi esses comprimidos da mão de uma médica que faz um juramento quando vai se formar de proteger a vida. E ela me ensinou exatamente como usar. Eu tomei... Eu não tinha Jesus comigo, eu não tinha uma crença religiosa. Eu acreditava que em uma próxima oportunidade a minha filha poderia nascer novamente. Deixa para depois. Exato, eu acreditava nisso. Mas conforme eu ia tomando os comprimidos, o arrependimento ia batendo. Mas é um desespero, porque eu não tinha ninguém, eu não tinha família, eu não tinha o pai do bebê, eu não tinha dinheiro, eu não tinha como sobreviver. É claro que isso não justifica um crime. Sair, olha, daquele princípio que nós mostramos algumas fotografias, né? Quer dizer, você vivia e até era patrocinada pelo Fêmen para poder fazer, né, suas andanças, até no exterior, né? E se expor e combater o aborto, ou pedir a liberação dele, né? Esta que é a grande realidade, e outras coisitas mais. Agora, coloca as fotos desse novo momento, que você chegou a botar aquela primeira ali. Coloca aí para mim, por favor. Olha aí, essa, por exemplo. O seu bebê era daquele tamanhozinho ali, menininha. Agora, olha, esse já é o seu bebezão. Esse é meu bebê. Que não foi, esse já é uma segunda gravidez. Isso. Quer dizer que vocês têm um filho hoje. Sim. Essa foto também, eu pedi para que mostrasse muito, porque, né, feminismo, respeitem as mulheres religiosas, né, feministas. Hoje você se acha uma mulher religiosa. Sim, eu sou completamente religiosa. Ali pegou, né? Até porque elas acham que todas as mulheres também são vadias? Não, é por conta tem um movimento popular chamado Marcha das Vadias. Todo ano é realizado. É verdade, até hoje eu não entendi direito esse nome. Elas consideram que a palavra vadia não deve mais ser usada como uma palavra pejorativa. Jocosa, não, né? Então elas falam que o ato de ser vadia é uma mulher independente, que não importa com quantos homens ou mulheres ela se relacione, que isso não transforma o caráter dela, que ela deve ser respeitada e que hoje as mulheres devem ter orgulho de ser vadias. Pois não. Diga aí, então, Paulo. Sara, quando você era do movimento feminista, como é que você nos via? Nós, o movimento Provida. Quem éramos nós? Assim, os defensores da ilegalidade do aborto, né? Sim. Porque é a grande guerra do Provida, né? A imagem que eu tinha, porque quando você é uma pessoa nova e você entra no movimento, as mais velhas é que te ensinam, que te doutrinam. Claro.
E para mim foi ensinado que todas as pessoas pró-vida eram grandes nazistas, fascistas e que não estavam nem aí, que não era nem pró-vida, era pró-nascimento, que só se importavam com o nascimento da criança e que tanto fazia a vontade da mãe, se a mãe estava sofrendo, e eu imaginava que se algum dia eles me pegassem, eu pegasse qualquer mulher, que eles iam me acorrentar assim, e eu ia ter que parir de qualquer jeito, e eles iam me deixar largada lá e cuidar do bebê. E foi o que aconteceu com o seu bebê, não? Não. Como é que você chegou a um bebê estando dentro de um movimento como esse? Porque quando eu engravidei da segunda vez, o trauma do aborto para mim foi muito forte. Foi muito forte, porque eu quase morri, né? Eu não terminei de contar, mas eu quase morri. Eu fiz o aborto, eu chorei muito, doeu muito, é a dor de um parto, praticamente. E 10 dias depois eu adoeci muito, eu contraí uma infecção muito grande, porque eu não fiz um procedimento chamado curetagem, porque ninguém me instruiu a fazer. Eu não entendi como é que um movimento como aquele Exato. não te deu, pelo menos, uma clínica, por pior que fosse. Eu fiquei 10 dias com os restos do meu bebê dentro de mim. Terrível. Eu peguei uma infecção, eu perdi uma das trompas uterinas, eu quase morri, eu tive que receber transfusão de sangue, fiquei quase 40 dias tomando remédio, antibióticos. E a partir daquele momento eu comecei a prestar atenção nas minhas amizades e prestar atenção principalmente nas pautas feministas. Então eu não consegui sair do feminismo de uma hora para outra. Eu fui largando uma luta, outra pauta, que eu já não via mais coerência. De ter estado com um homem que deu a geração de mais um filho? Sim. Isso já não contrariava os princípios delas, não? Não, porque muitas se relacionam com o homem simplesmente pelo fato de se saciar sexualmente e usar o homem como um instrumento para obter o fim. Barbaridade. Exatamente. O que elas protestam contra que o homem faça com as mulheres é o que elas fazem com os homens. Mas vamos ao segundo, né? A segunda gravidez. Sim, a minha segunda gravidez foi muito difícil, porque como eu já tinha feito um aborto, então os 3 primeiros meses foi de médio alto risco, então não podia fazer muitas atividades físicas, eu não podia quase nem aumentar muito a temperatura corporal, nem meu batimento cardíaco, mas graças a Deus deu tudo certo. E lá na minha cidade natal, São Carlos, né, no interior de São Paulo, eu fiquei sabendo. São Carlos. Eu fiquei sabendo de uma chácara onde uma mulher dava aulas de yoga gratuita para gestantes. E eu sempre gostei de atividade física. Então me inscrevi nessas aulas de yoga. Só que essa mulher, ela era cristã. Ela é cristã. E antes de começar as atividades ali de yoga, a gente tinha que rezar o Pai Nosso e a Ave Maria. Mas eu rezava. Certo. Eu não era mais religiosa, mas eu rezava. Só que toda vez que eu rezava, eu sentia uma inquietação. Essa senhora era católica, então, uma inquietação muito grande, muito grande. E uma vontade de retornar à igreja. Mas eu morria de vergonha por todas as coisas que eu fiz. O protesto, beijando uma companheira na cruz, para falar... A cidade de São Carlos devia te conhecer bem, né? Devia. Eu saí de lá muito jovem. Sim, mas você nesse momento não estava em São Carlos? Tava, sim. Mas a minha cidade é bastante religiosa, bastante conservadora, então as pessoas nunca me olhavam, ninguém dava parabéns para mim pelas coisas que eu fazia. E as pessoas pelo contrário, nem... deviam te tripudiar em cima de você. Cara, não. Mas a minha mãe já passou por uma situação, por exemplo... minha mãe tem um brechó, o Chique Brechó, em São Carlos. E, por coincidência, tinham 2 meninas falando de mim, porque tem minha mãe, é mãe, né? Então, ela colocou uma foto minha lá. E as meninas, nossa, essa menina é aquela... E começou a falar mal de mim. E a minha mãe, mesmo não concordando com todas as coisas que eu fazia, brigou com as meninas para defender a cria dela, né? Então, as pessoas não tinham... A cidade não tinha orgulho, não tinha respeito por mim, né? Pelas coisas que eu fazia. Pois não, Paulo. Sara, eu sei que você tem conhecido a fundo o nosso movimento Provida, já visitou várias das nossas sedes. Qual a impressão que você teve do nosso trabalho Provida? Olha, é um trabalho incrível que eu faço. Eu tenho muito orgulho de hoje dizer que eu faço parte. Talvez o trabalho
de maior importância que nós temos hoje para a mulher brasileira. E é feito através de iniciativa privada, de doações, ainda não são políticas públicas, mas eu anseio pelo dia que virão a ser. É um trabalho maravilhoso. Já se luta para isso, né? Demais, é um trabalho maravilhoso. Os membros do Provida e Família, ou do Brasil Sem Aborto. Né? As pessoas feministas, as pessoas dos movimentos de esquerda, socialistas, comunistas, dizem que os providas não se importam com a mulher e sim só com o nascimento da criança, o Paulo, por exemplo, é o homem que eu conheço que mais se importa com a vida de uma mulher. Né? Ele tem um trabalho maravilhoso aqui no Samambaia. Super reconhecido. E se acolhe mulheres, né? Se convence que essas mulheres desistam de abortar através da explicação dos métodos, do aborto, dos riscos e também da humanização daquele bebê. Mostrar para aquela mãe que um bebê é uma vida. Então, a impressão que eu tenho é de que hoje os pró-vida no Brasil são os que mais lutam pelo direito da mulher. Porque quando morre um bebê, morre junto uma mãe. Então, eles não salvam só o bebê, eles salvam também uma mãe. Eles fazem um trabalho de reestruturação de vida. Pegam uma mulher que está numa situação desesperadora, numa situação de risco, de drogas, de rua, e reabilitam essa mulher com direito a enxoval, pré-natal, roupas, cesta básica, creche, cursos profissionalizantes para elas não ficarem ociosas e saírem de lá com encaminhamento de emprego. Então, você assim, a coisa que eu mais queria na minha vida era ter conhecido uma iniciativa pró-vida quando eu estava durante a minha primeira gestação. Por isso, hoje, eu me empenho muito em divulgá-las, em tentar expandir. Foi exatamente no nascimento do filho que você acabou deixando de vez o lado... Foi um pouco antes, foi durante a minha gestação. Durante a minha gestação, eu pensei muito e já queria abrir mão, então, acho que depois dos 6 meses de gravidez eu fiquei quieta, não fiz mais nenhum protesto, comecei a cortar algumas amizades e esperei. Quando meu filho fez 29 dias de nascido, eu vim a público e disse que eu havia me arrependido de fazer o aborto e que hoje eu queria lutar contra o aborto, porque eu vi como isso me transformou numa mulher infeliz. Porque eu fiquei tão traumatizada, o aborto é um trauma, não existe aborto seguro. Ele deixa traumas físicos, psicológicos e deixa traumas na alma, né? Então, eu não conseguia mais olhar roupinha de criança, brinquedo. Eu vi um bebê passeando no shopping com a mãe, eu chorava. Eu sentava no meio do shopping, chorava. Eu escutava barulho de criança, eu chorava. Isso demorou muito para passar. Eu tinha sonhos horríveis, como hoje ainda tenho. Eu tenho sonhos assim, que eu vejo pedaços de bebê saindo de mim e eu tento colocar eles de volta. Então, isso já passou quase 3 anos. Imagina... E eu tenho feito todo um acompanhamento, terapia de pessoas cristãs que me ajudam, que me apoiam, que abriram o coração para mim e me ajudam. Então, quando você quer legalizar o aborto, não é uma questão de saúde pública, porque como que a gente vai falar o que tem a ver com saúde pública, um procedimento onde entram 2 pessoas vivas e sãs numa sala, uma sai morta e a outra despedaçada? Isso não é uma questão de saúde pública. Com certeza não. Você conseguiu mais inimigos no tempo em que você era uma feminista ou nesse tempo de agora que você se coloca como cristã, né? Defendendo a vida, defendendo causas que elas abominam e que você, por certo, abominou também. Olha, eu falo que hoje eu sou a pessoa mais perseguida do mundo, mas eu também sou a mais feliz. Então, compensa, né? A gente lutar pela verdade, pela palavra de Deus, compensa ser perseguido. Logo quando eu fiz o meu primeiro texto, gravei o meu primeiro vídeo pedindo perdão aos cristãos, automaticamente todos os meus amigos me deixaram, um por um, todos. O namorado que eu tinha na época que eu gostava demais, ele me abandonou. Os meus amigos todos me traíram. Porque nos movimentos sociais de esquerda, movimentos marxistas, estudantismo, movimento negro, feminismo, LGBT... Amigo, né? Você era mais uma no meio dele. Exato. Né? A mesmice... Para todos eles, a revolução cultural comunista está acima de qualquer
valor, seja amizade, seja respeito, seja amor, seja misericórdia. Para eles é muito mais importante. Uma colocação que me fica na cabeça, eu já perguntei isso, inclusive, a alguns ex-gays que estiveram aqui, né? E você, como ex-feminista, não tem um perigo de uma recaída? Não me responde agora, não. Vou num breve intervalo e você me responde em seguidinha. E o Paulo quer fazer uma pergunta também. Já, já. 2 minutinhos. Bem, nós estamos recebendo no programa de hoje a escritora, palestrante, ex-feminista, Sarah Winter. Engraçado, nós não podemos deixar de falar isso, né? Não. E eu conto, inclusive, com a ajuda. Abre essa geral aí, do meu amigo Paulo Fernando, né? Que, né, nos ajudou a trazer a Sarah até aqui. E eu deixei uma perguntinha para ti, né? Não tem jeito de acontecer um arrependimento, não? Você achar que tá bonitinha demais, né? Não, eu prefiro aquele mundão cheio de guerre-guerre ali, para não dizer outras coisas mais. Não, eu não sinto nenhuma falta. Porque eu vivia num mundo, primeiro, que era completamente politicamente correto. Então, a gente ficava engasgada, a gente não podia falar nada. Antes de você falar qualquer coisa, você tinha que pensar 1 milhão de vezes em quais classes de pessoas eu vou estar ofendendo. Então, por exemplo, se eu quisesse falar sobre ideologia de gênero, mesmo que fosse a favor, eu tenho que tomar todo o cuidadinho de chamar a travesti, a transexual. Se eu errasse e falasse ô travesti, pronto, acabou o mundo. Aquela enxurrada. Então, a gente ficava sempre presa, assim. Eu não sinto falta, porque era um ambiente muito nocivo. Os ambientes que eu frequentava era de muita droga, muita orgia. Você já imaginou um apartamento todo sujo, com pessoas cheirando cocaína numa mesa, outros aplicando heroína no banheiro, gays aqui fazendo sexo explícito na frente de todo mundo, todas as mulheres andando de topless, fumando maconha e dançando, e todo mundo bêbado. Era esse ambiente que eu vivia. Será que todo o ambiente feminista é desse jeito? Não, porque eu vivia no meio ativista. E claro que existem as mulheres que são feministas, que são acadêmicas. Nós temos a bancada feminista com a Maria do Rosário, com a Jandira Fegari. Nós temos acadêmicas feministas com Márcia Tiburi, dentre outras. E essas pessoas que são maiores, elas não se juntam com as pessoas ali que são ativistas, mas elas têm os mesmos ideais que são nocivos à sociedade, tanto quanto as ativistas, entende? Entendi. Mas para sair de uma história como essa não é fácil, né? Eu não sinto nenhuma vontade de voltar, porque hoje eu sou verdadeiramente feliz. As pessoas perguntam, às vezes, das minhas tatuagens. Eu tenho uma aqui no meu dedo, escrito Born Free. Mostra aqui. Escrito Born Free. Fecha para mim, Mário. Mostra isso. Em inglês, significa nasci livre. E eu sempre falo para as pessoas que eu nunca na minha vida eu tinha a noção do que é a liberdade. E eu fiz essa tatuagem no momento que eu estava mais presa. E hoje em dia eu tenho a liberdade de colocar uma saia e ninguém vai ficar falando que eu sou escravizada, eu tenho a liberdade de falar assim, eu não quero mais trabalhar, eu trabalho, mas eu tenho a liberdade de falar, eu não quero mais trabalhar, eu quero cuidar dos meus filhos. E ninguém vai falar que eu sou um desserviço para as conquistas da mulher. Eu tenho toda a liberdade de exercer e gostar e amar e praticar a minha feminilidade. Eu quero ter outro filho e nem por isso eu sou só uma máquina reprodutora. Então, eu descobri a minha feminilidade. Isso não tem nada a ver com o feminismo. O feminismo rejeita a ideia do feminino. Entendi. Entendeu? Então, hoje eu sou feliz porque eu tenho um noivo que eu amo, eu tenho amigos verdadeiros, eu vou para a igreja, é um lugar que me santifica, que eu amo, eu vivo uma vida devota e é uma coisa que me transformou completamente. Você é católica? Sim, eu sou católica. Mas você faz palestra aos borbotões em igrejas evangélicas? Faço palestras em qualquer lugar. Igreja evangélica, igreja católica, em qualquer centro cultural, qualquer espaço. Em praça, já fiz palestra em praça também. Então, qualquer lugar onde eu possa levar a minha palavra, que não é somente a minha, mas também a de Deus, eu levo. Não existe barreiras. Você hoje traz a palavra de Deus no contexto disso tudo? Sim, porque eu dou o meu testemunho. Com o mesmo radicalismo que você tinha antes? Porque, olha, ô Edson, pega aquela foto que eu te pedi para isolar, aonde ela está de pendurada nos ganchos aí, ó.
Que se uma pessoa, se não for radical, não faz um negócio desse aí, ó. Isso é uma... Não ia dizer porra louquice, não. Isso é uma loucura. Eu não posso falar, aqui não posso, de jeito nenhum, né? Isso é uma loucura. Onde é que estava a sua cabeça, menina? Na verdade, eu não queria fazer. Eu estava comentando com uma amiga ontem. Isso é uma estupidez. Eu não queria de jeito nenhum fazer esse protesto. Eu estava com muito medo, eu sabia que ia doer, mas alguém tinha que fazer. E como eu falei para você um pouco mais cedo, nessa mesma entrevista, o ideal da revolução comunista, ele é maior do que qualquer valor pessoal ou entre amigos ou relações pessoais que nós temos. Então, para atingir essa revolução, nós deixamos de lado a nossa religiosidade, a nossa estética, a nossa moralidade, a nossa heterossexualidade, a nossa individualidade, Meu Deus. Todos esses valores. E até a nossa integridade física. Isso deixou marcas? Deixou. Tenho até, não sei se dá para ver, eu tenho uns furinhos nas costas, vou tentar virar aqui, se o Paulo puder me ajudar. Deve ter eu não tô vendo, Paulo. uns furinhos. Né? Tem 4 furinhos nas minhas costas. E eles assim, te penduraram com ganchos mesmo? Sim, com ganchos. Foi um profissional Onde que foi fez esse trabalho. Eu fiquei pendurada 20 minutos. Onde foi isso? No viaduto do Chá, em São Paulo. Era um protesto feminista para dizer que mulher não é só um pedaço de carne. Então eu fiquei pendurada como se fosse um porco ali com uma carne na boca, uma coisa assim. E eu não queria. É uma maçã na boca, igual se assa o porquinho, né? Eu não queria fazer esse protesto, mas eu queria atingir o objetivo principal, que é a revolução comunista. Isso não importa se passa a minha integridade física, a minha moralidade, nada disso. É uma doutrinação muito forte. Diga, Paulo. Sara, quando você conheceu o movimento Provida, você sentiu-se discriminada, condenada, alguma coisa assim, porque tinha sido feminista, porque fez um aborto? Como é que foi esse acolhimento do movimento Provida na sua vida? Que mudou ali, né? Foi maravilhoso. Nenhuma pessoa nunca do movimento Provida, nunca ninguém me ajudou. As pessoas só fizeram assim pra mim, ó. Pode vir, que a gente te abraça e te ama. E eu me senti muito acolhida, porque no primeiro mês, praticamente, que eu me expus e falei, eu não quero mais isso pra minha vida, eu quero lutar contra o aborto. Eu percebi que o aborto não é uma coisa boa, porque eu passei isso na pele. Eu fui traída por todos os meus amigos, eu fiquei muito sozinha. E eu tava até conversando com um amigo pró-vida na época, eu falei assim, nossa, mas por que eu tô sofrendo tanto, tô sem amigos? E ele me falou, você não tá rezando pra Deus tirar da tua vida tudo aquilo que é ruim? Ele tá fazendo a tua vontade, ele tá tirando tudo que é ruim. E você tem muitos amigos hoje? Tenho, demais, não só Daqueles amigos. lá de trás, sobrou algum, não? Uma única amiga, somente. Só uma. E todas as nossas posições são diferentes, mas nós conseguimos manter uma amizade. Com devido respeito, então. Com devido respeito. Não é a mesma amizade que era antes. Sim, claro que não. Mas as outras... Hoje, como palestrante, você faz palestra sobre o quê? Eu faço palestras sobre o meu testemunho de conversão, falando sobre prostituição, sobre aborto. Eu faço palestras sobre a agenda abortista no Brasil e do mundo, explicando toda a legislação de aborto, financiamento internacional e nacional do aborto, as consequências, causas, etc. Eu faço sobre ideologia de gênero e marxismo na educação. Eu faço sobre feminismo e a desconstrução moral da mulher, toda essa temática. As drogas entram nisso também? Eu ainda não fiz uma palestra específica sobre drogas, mas eu quero muito fazer. Você foi uma usuária? Não, eu fiz de tudo na minha vida. Você conseguiu escapar, então? Tudo. Você estava meio lá, meio cá? Não, inclusive eu era muito criticada por não usar droga. Mas usuário. como eu tive um irmão que usava crack, que espancava a minha família, eu vi aquilo e eu não queria me tornar a mesma coisa que o meu irmão. Eu vivia num mundo onde todas as pessoas eram como meu irmão, mas eu não usava droga. Não usava droga e nem bebia. Eu bebi bebida alcoólica durante 6 meses da minha vida, que foi depois que eu fiz o aborto. Para você ver como que o aborto mexe, né, com tudo dentro de uma mulher. Eu acho que mexe mais aqui, né? Eu nunca fui para uma passeata a favor das drogas. E os meus amigos me pressionavam muito para ir, mas eu nunca fui. Eu nunca levantei uma bandeira a favor nem contra. Hoje eu tenho o maior prazer
de expor o meu rosto e falar, eu sou completamente contra a legalização de todas as drogas no Brasil. Sara, quando você era feminista, você recebia mais convites para programas de televisão do que hoje como Provida? Nossa, demais. Toda semana eu estava num programa de televisão diferente. Marília Gabriela, Você passou por tudo, né? Jô Soares. Luciana Gimenez. E eu ganhava muito dinheiro com isso, né? Com participações em programas de televisão. Então, era uma forma de eu me manter. Eu tinha um poder midiático muito grande. Eu tinha uma lista, assim, de mailing de jornalistas, fotojornalistas. E quando eu queria que uma matéria fosse lançada na mídia tradicional, eu digo... todos os veículos de comunicação, G1, Terra, Globo, UOL, eu escrevia um press release e mandava 1 hora depois que estava publicado o que eu queria. Eu tinha um poder midiático muito forte. A mídia tradicional me ligava para me consultar sobre qualquer aspecto da vida da mulher. Eu era a autoridade brasileira que falava sobre a mulher. Hoje em dia, eu não sou mais nada para a mídia tradicional, a não ser a louca ex-feminista que virou uma fundamentalista radical, uma pró-vida que vai algemar as gestantes. Foi isso que eu acabei me tornando para a mídia tradicional. Então, quase que não sou mais convidada para programas seculares, programas da mídia tradicional. Faz falta para você isso? Eu gostaria de poder ir justamente para reverter todo o mal que eu causei. Eu tenho tentado ir aos mesmos programas que fui, para mostrar como eu mudei e como tudo aquilo que eu disse há 4, 5 anos atrás me fez mal. Mas não tem ainda aceitado as propostas que eu tenho feito, então eu tenho feito esse trabalho na internet. A televisão vive de agradar as pessoas que assistem. Isso. E estas televisões fazem um programa muito aberto. Então, elas não vão querer bater de frente com as feministas, embora não sejam maioria, elas pegam pesado. Sim. Se existem esses grupos, são radicais demais. Eles batem com toda a força. E é Nós estamos engraçado. fazendo isso aqui porque somos uma emissora cristã. Sim. E nos agradamos de ver você, eu diria, como dizem os crentes, convertida, né? Saindo de... Bom, uma pessoa que se dependura daquele jeito que você se dependurou, só pode ter alguma coisa ligada com o demo lá em cima, porque é o único que gosta de ver alguém dependurado pelos anzóis, né? Agora, ver você hoje calminha, mais tranquila e tudo mais, isso nos agrada. Eu acho que isso é um belo testemunho, né? Que é bíblico. Vamos testemunhar o bem que está sendo feito. Uhum. Agora, dentro deste bem que está sendo feito, sobrou ainda algum resquício daquela mulher lá de trás que você acha que ainda tem que ser consertado ainda hoje? É uma boa pergunta. Eu acredito que durante esses 4, 5 anos de militância, eu emburreci muito. Às vezes eu vejo textos que eu escrevia quando tinha 16, 17 anos, e falo, nossa, que coisa inteligente. Então, parece que eu fui tão doutrinada que eu emburreci. Então, o que eu tenho me consertado hoje e tenho corrido muito atrás é de estudo. Então, hoje eu estou fazendo faculdade, estou fazendo 1 milhão de cursos de extensão, cursos livres, estou fazendo relações internacionais, cursos na área de assessoria para candidatos, para deputados, para senadores. Tenho feito cursos de política, de filosofia, de teologia. Então, eu tenho que correr atrás desses 4 anos perdidos, que eu fiquei sem estudar, sem fazer um planejamento para minha família. Então, eu aprendi conceitos... Literalmente emburreceu. Literalmente eu emburreci. Eu tô tendo que estudar a história do Brasil tudo de novo, a história, a geografia, tudo de novo. Passaram uma borracha na sua mente. Isso. Fizeram quase que uma lavagem cerebral. As pessoas já saem da escola. Eles dizem que é a igreja que faz uma lavagem cerebral, não. Paulo, né? O Paulo é dos amigos católicos que eu tenho, né? Com todo respeito à menina que está na igreja católica, mas o Paulo, ele vive pela igreja católica, né? Não há final de semana que ele não esteja numa igreja aqui, fazendo um curso para a família, se dirigindo aos jovens, aos casais e tudo mais. Esta é a grande realidade. Então é tudo que a gente precisa. Sim. Agora, nessas andanças todas suas, neste novo tempo de convertida, você também faz política. Sim. Porque você não estava à toa com o Bolsonaro.
Você está trabalhando com o Bolsonaro para ele na candidatura futura e possível candidatura a presidente da República? Não, eu não trabalho com ele, mas eu sou do mesmo partido. Não digo trabalho com ele, mas faz parte do contexto, não? Assim, da candidatura dele? Sim, eu apoio muito a candidatura do Bolsonaro, né? Como a minha influência no meio pró-vida, no meio católico, acho que ele é a melhor opção que temos para 2018, para dar uma reviravolta nesse contexto atual do nosso país, do nosso Brasil, recuperar a moralidade, recuperar a nossa nacionalidade, que nós perdemos o nacionalismo, o patriotismo. Então, não faço parte da equipe do Bolsonaro, mas sou do PSC, sou vice-presidente da juventude do PSC e caminhamos juntos. Coisa boa, hein? E eu vi a alegria do Bolsonaro, né? Primeiro te chamando, nossa gente, e tá curada, né? Bota o Bolsonaro um pouquinho aí. Olá, Jair Bolsonaro, Sara Winter, curada. Curada do feminismo. Olha, cada um nesse mundo aqui, no Brasil, toma o seu destino, ninguém tem nada a ver com isso. O que nós não podemos admitir é que você, uma minoria muitas vezes, quer impor seu comportamento à maioria. Fora isso, eu costumo dizer, né? Fugindo do feminismo um pouquinho. A economia do Brasil como está indo, não adianta tu falar que tu é feminista, tu é LGBT, tu é machão. Vai estar todo mundo numa situação incontrolável. O Brasil está acima das nossas vontades pessoais, nossos comportamentos, da nossa... Okay? O Brasil tem que estar acima de tudo, senão não vai ter espaço para ninguém aqui. Vai estar todo mundo na miséria, na desgraça. E não queremos isso. E você que pertence a minorias ainda, né? Dita minorias. Pensa sobre isso. As minorias são usadas. Eu não sei porque eu me liguei. Sabe de quem eu me lembrei agora? Do Miguel Martins. É o Martini? É Martini, né? Isso. O Martini era uma pessoa mais sóbria, né? Sem dúvida. Bolsonaro já é mais contundente. Mas a linguagem praticamente é a mesma. É verdade. Falando com um pouquinho mais de amor e o outro batendo, como diz o outro, com a chibata, realmente. Mas a causa é a mesma. Sem dúvida nenhuma. Miguel Martini, saudoso deputado de Minas Gerais, falecido, e que né? fazia parte daqueles odiados, né? Sem dúvida, era membro... Como o Bolsonaro é hoje o grande odiado desse Era da país. Renovação Carismática Católica, era do Movimento Pró-Vida e nos deixou muitas saudades, né? Verdade. Mas, Celso, o pessoal em casa tem muita curiosidade, como nós também, né? Então, perguntar para a Sara, no tempo que você era feminista, você andava maquilada, você andava de brinco, andava de saia, e se hoje você se sente mais bonita do que antes? Assim, eu andava de saia, mas só se mostrasse a bunda. Porque no feminismo... Bota aquelas primeiras fotos enquanto ela responde assim. Aquelas primeiras, que ela parece bem... Eu falei um palavrão aqui. Não, fica tranquilo. Quanto mais eu exibisse o meu corpo, mais empoderada eu era, né? Essa é a doutrina feminista. Quanto mais shorts curtos, saias curtas, quanto mais corpo a gente mostra... Significa que nós somos mais independentes, que nós não ligamos para a opinião dos outros, etc. Era literalmente peladona, é mesmo, é? Eu não andava assim todo dia na rua, mas sempre que eu fosse fazer um protesto. Nos dias de protesto... Mas eu andava com shorts muito curtinho, top curtinho, mostrava muito a polpa da bunda, muito decote... Porque eu achava que isso era uma maneira de mostrar para as pessoas como eu era independente, como eu era livre, como eu era empoderada. E hoje eu já não tenho mais coragem de andar assim, porque eu descobri a minha feminilidade. Eu tenho aprendido com a moral cristã como é importante a gente preservar o nosso corpo através da modéstia. E num futuro, quando eu me casar, apenas ele é que vai poder ver o meu corpo. Então, para que eu vou ficar exibindo o meu corpo para qualquer pessoa, né? O meu corpo é uma coisa muito... As tatuagens lhe incomodam hoje? Mais ou menos. Eu gosto de tatuagem. Eu sempre gostei de pintura, de coisa colorida. Minhas tatuagens são bem coloridas. Algumas eu acho lindas e outras eu morro de vergonha. Então, eu espero que... eu consiga cobrir, né? Eu preciso fazer uma parceria com algum tatuador que queira. Por que você morre de vergonha? Porque eu tenho algumas tatuagens feministas. Eu tenho a Frida Kahlo tatuada aqui. E eu não quero mais ter uma Frida Kahlo. Eu tenho uma caveira, que é o símbolo da morte. Eu não quero mais ter um símbolo da morte, entendeu? Então, talvez eu cubra elas com algumas coisas mais
mais bonitas, mais do bem, mais vida, mais família, mais amor, né? A maioria das tatuagens que eu tenho são fofinhas, são passarinhos, são animais, mas algumas eu pretendo cobrir. É complicado, né, menina? Eu fico olhando para você totalmente diferente daquela outra, né? Você acha também que você é outra pessoa, né? Eu acho que eu sou outra pessoa completamente diferente do que eu era. Sabe, eu nunca fui uma pessoa ruim. Eu nunca fiz esse tipo de manifestação porque eu queria realmente ferir alguém, porque eu queria machucar alguém. Eu fazia porque eu acreditava que esse tipo de manifestação iria libertar mulheres. O meu sonho. Como eu passei muita violência doméstica, como passei por um abuso sexual, o meu sonho era lutar pelos direitos das mulheres de maneira que elas nunca passassem por tudo que eu passei. A grande verdade é que você sofreu uma certa violência também quando fazia esse movimento aí. Sim, com certeza. E hoje, como é que você vê a violência contra a mulher? Eu vejo de uma maneira que precisa ser erradicada. Nós temos que ter muito cuidado dentro do nosso próprio meio, porque ainda existe uma resistência com o termo violência contra a mulher. Mas eu acredito que a violência contra a mulher existe. Não acredito em muitas estatísticas que as feministas usam, principalmente as que são da Anis, que fala a respeito de aborto. Então, eu acredito que nós temos sim que ter delegacias específicas para atender a mulher, ou pelo menos policiais capacitados para atender a vítima de violência, porque estupros acontecem. Hoje nós temos mulheres dentro das corporações que poderiam fazer isso. Estupros acontecem e é muito difícil uma mulher denunciar por vergonha, por medo. E quando ela denuncia, ela precisa ter um apoio psicológico dentro de uma delegacia, uma pessoa que saiba lidar com isso, não é qualquer... Porque militar, polícia civil, às vezes, um brutamontes ali que está com pressa, porque eles também não têm infraestrutura. Então, quando eu vou falar desse assunto, eu sempre gosto de deixar bem claro. Primeira coisa para a gente trabalhar a luta contra a violência contra a mulher, primeiro, investimento em segurança pública, para que os policiais, tanto militares, consigam chegar até suas vítimas, ter todo o aparato de infraestrutura para deter o criminoso e conseguir cumprir com esse mandato, para que ele seja condenado, leis para que os estupradores sejam severamente punidos e muitas outras coisas. Quando você pediu perdão aos cristãos, você lembrou que você esteve diante de uma cruz? Sim. E beijando uma outra mulher? Sim. Aquele minuto final, o que é que você usa agora para falar exatamente com o povo cristão que constitui a maioria dos nossos telespectadores? Das mais diferentes religiões. Sim, claro. Quando eu cheguei a fazer um vídeo para falar sobre o perdão. E foi incrível, foi uma experiência incrível, porque eu realmente me sentia e me sinto arrependida de todos os males que eu causei. Como eu disse aqui no programa, não foi a minha intenção ofender e ferir ninguém. Eu fui doutrinada e eu realmente acreditava que as minhas intenções, as minhas manifestações fossem de alguma forma curar outras mulheres, proteger outras mulheres. E quando eu percebi que o próprio feminismo estava colocando a segurança da mulher em risco, sendo a favor da ideologia de gênero e compartilhando banheiros com homens e com mulheres, sendo contra a redução da maioridade penal, sendo contra muitas outras medidas que protegem a mulher, eu comecei a repensar e decidi sair. Quando coloca em risco distribuindo abortivos e tudo mais, então eu resolvi deixar tudo isso de lado. E deixou? E deixei. E hoje, como eu falei, eu sou a pessoa mais perseguida do mundo, mas também sou a mais feliz. Tá bem. Obrigado por ter vindo. Imagina, eu que agradeço muito. Estando em Brasília, nós acabamos falando do seu livro. Você já tem e está fazendo mais outro, né? Isso, Onde é que acha o seu livro? Pode procurar no site www.sarawinter.com.br. Lá tem o meu livro, e para palestras também é só entrar em contato pelo site ou pelo e-mail contato@sarawinter.com.br. Obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Estando em Brasília, venha nos visitar. Paulo, obrigado por me ajudar aqui, viu, Paulo? Alegria mais uma vez. Tudo bem. Bem, obrigado por estar conosco, né? Tratamos de um assunto um pouco diferente, mas acabamos chegando num único lugar que nos maravilha sempre. É a salvação em Cristo Jesus. Esta realmente vale a pena. Grande abraço.